presença, Senhor. Eu peço a Ti nessa manhã a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Não há obra o suficiente em nós, Pai, capaz de mover o Senhor para este lugar. Por isso eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia se estenda aqui hoje, Pai. Olha com os Teus olhares de misericórdia para nós, Senhor. Estenda a Sua graça sobre nós, ó Pai. Transforma a nossa vida aqui hoje, Senhor. Ouve a nossa petição, o nosso clamor, Pai. Queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Transforma os nossos corações aqui, meu Pai. Transforma o nosso ser. Espírito Santo, nos visita nesta hora, Senhor. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo nessa manhã, Jesus. Opera sobre nós, Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Como está escrito na Tua palavra, o Senhor disse que derramaria o Teu Espírito sobre toda a carne. Derrama o Teu Espírito sobre nós, Pai. Derrama o Teu Espírito sobre os Teus servos, sobre os Teus filhos. Traz o renovo neste lugar. Traz o renovo sobre esta igreja, Senhor. Aviva os nossos corações nessa manhã, Pai, através da Tua palavra. Nos direciona, Senhor. Nos direciona através da Tua palavra. Nos transforma aqui hoje através da Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, nos faz enxergar, Pai. Faz as escamas caírem dos nossos olhos. Nos dá discernimento, Pai. Nos liberta daquilo que nos tornamos cativos, daquilo que nos tornamos prisioneiros, Pai. Senhor, nos liberta de nós mesmos. Nos liberta de nós mesmos, Senhor. Eu peço a Tua graça, Senhor, eu peço a Tua misericórdia. Nos faz fluir. Nos faz fluir na Tua presença. Nos faz fluir, Senhor, no Teu Espírito, ó Deus. Derrama, Pai, derrama uma nova unção sobre nós. Derrama um azeite novo sobre nós, Pai. Transforma a nossa vida completamente, Senhor, através da Tua palavra. Transforma o nosso ser, Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, de todo o nosso coração. Levante as mãos para o céu e diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo e transforma a minha vida através da Tua palavra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja, aplauda Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Povo de Deus, bom dia, irmãos. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã e junto a gente poder compartilhar uma palavra. Amém, irmãos? Quantos de vocês trouxeram a sua Bíblia Sagrada? Abra ela no Evangelho de João. Novo Testamento passou Mateus, Marcos, Lucas, João. O Evangelho. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. O tema da nossa mensagem dessa manhã é: você precisa nascer do Espírito. Você precisa nascer do quê? Do Espírito. Você precisa nascer do Espírito. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção, porque essa é uma orientação de Jesus para um grande homem chamado Nicodemos, um mestre da lei judaica. Ao encontro de Jesus com esse homem,
há uma curiosidade desse homem, porque ele começa a acompanhar e ver os feitos de Jesus, e há um encontro. E a Bíblia fala um encontro até à surdina, às escuras, sem que ninguém pudesse ver. E Jesus passa algumas orientações muito claras. Jesus passa um nível que Nicodemos precisava subir. E esse texto começa dizendo assim, no versículo de número 5. João, capítulo 3, versículo 5 diz assim: Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do quê? Do Espírito, não pode entrar no reino de quem? Não pode. E o que é nascido da carne é o quê? E o que é nascido do Espírito é o quê? Não te admires de que eu te dizer. Importa-vos nascer o quê? De novo. Então, olhe para mim, preste atenção. Quando Nicodemos recebe essa notícia, Jesus trata com ele algo tão importante para a nossa jornada cristã, dizendo, olha, você precisa nascer de novo e nascer do quê? Do Espírito. Por que eu quero que você entenda? O evangelho só vai ser praticado se você nascer de novo e nascer do Espírito. Porque aqui chega um ponto que a gente começa a fazer uma autoanálise. Se a gente parar de fazer um levantamento aqui, a grande maioria que está aqui já nasceu o quê? De novo. E nascer de novo, como a própria Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado. Então, a gente já deu um passo, que para nascer de novo você precisa crer. Agora, para nascer do Espírito, não é simplesmente só crer. Nascer do Espírito é o relacionamento. É aqui que começa a implicar a nossa jornada. Porque nós fazemos a seguinte análise. Não, falaram que eu tinha que vir para a igreja, eu vim para a igreja e me batizei. Sim, se acreditou e se batizou. Você nasceu de novo. Mas nascer do Espírito envolve agora um relacionamento. Por que eu estou falando isso para você? Porque tudo que Deus vai pedir para você daqui para frente, se você não nascer do Espírito, você não vai conseguir fazer. Vai implicar muito na sua jornada. Por que muitas pessoas dentro da igreja, elas vão ficar ou no meio do caminho, ou vão parar, mesmo tendo nascido de novo, muitas vezes até recebido o dom do Espírito Santo, falam em línguas estranhas, mas vão ficar no meio do caminho. E aí eu comecei a fazer essa autoanálise. O que implica? Porque esse texto está dizendo que implica a gente entrar no reino de Deus. Que implica que a gente não consegue ser salvo. A salvação não se manifesta na nossa vida se a gente não nascer do Espírito. E a gente começa a avaliar algumas coisas importantes quando você começa a nascer do Espírito. A primeira coisa que eu quero pontuar para você está aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Quando a pessoa ela nasce de novo, ela começa a entender aquilo que Deus pede. Porque até no entanto, a gente olha muito dentro da igreja, as pessoas estão vindo à igreja e querendo um Deus que atenda aquilo que ela quer. A gente olha muito para isso, aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu estou necessitando, aquilo que é importante para a minha vida, mas pastor, Deus abençoa sim. Só que o evangelho não se trata só sobre aquilo que eu peço, mas o evangelho se trata sobre aquilo que ele quer. E se torna impraticável se você não nascer do quê? Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a primeira coisa que eu olho e analiso é as coisas que Deus pediu. Por exemplo, olha o que Deus pediu para Noé em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Diz assim, ó: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia do quê? De violência dos homens. Versículo 13, eu estou lendo, 6:13. Então disse Deus a Noé: resolvi
dá cabo de toda a carne, porque a terra está cheia do quê? Dos homens. Eis que farei perecer juntamente com o quê? Faz uma arca de tábua de ciprestes, e nela fará compartimentos, e calafetará com betume por dentro e por fora. Então, olhe para mim, preste atenção. Nesse exato momento, Deus está dizendo assim para Noé: eu vou destruir completamente tudo. E eu preciso que você faça uma arca, construa para mim uma arca. Agora, eu fico imaginando a cara de Noé. Eu fico imaginando quando ele começa a fazer esse projeto dentro da sua casa. Quando ele fala para a família dele o que Deus vai fazer e aquilo que ele precisa fazer. E aí, se a gente começa a analisar, não é um projeto tão fácil. Não é uma coisa tão simples. Aí, se você pegar, olha a história de Abraão, é mais louca ainda. Deus fala com Abraão: sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para a terra que eu. Que coisa louca é essa? Aí, se a gente pegar mais outros personagens, por exemplo, Isaac. Isaac está vivendo um momento de escassez, de fome, todo mundo está descendo para o Egito. Deus fala para ele: fica e permanece nessa terra. Aí, se a gente pegar alguns profetas, por exemplo, Oséias, Deus fala para Oséias o seguinte: olha, você casará com uma mulher da prostituição e terá filhos da prostituição. Está dando para você entender? Todas as coisas que Deus está pedindo para cada um desses homens, parece não fazer o quê? Sentido. As coisas que Deus está falando aqui, parece que não dá para cumprir. Como construir uma arca? Como Deus vai mandar tanta chuva que vai matar todo mundo? Como Deus vai fazer isso? Como um homem pode suportar permanecer casado com uma mulher da prostituição? Como? Como suportaríamos viver sobre aquilo que Deus está falando? E é isso que eu quero que você comece a entender. Por que eu preciso nascer do Espírito? O porquê? O porquê que eu preciso, esse relacionamento gerado com o Espírito Santo me torna capaz de fazer tudo aquilo que Deus tem falado. Porque aqui começa a mudar a minha vida. A minha vida, ela não muda pelo simples fato daquilo que eu peço para Deus. A minha vida, ela muda simplesmente pelo fato da minha capacidade de obedecer a quem? A Deus. É aqui que a sua vida começa a mudar. Por que algumas coisas, talvez para você diz, pastor, mas eu não consigo, eu quero fazer, mas eu não consigo. Mas então primeiro você precisa o quê? Se relacionar com o Espírito Santo. Para você começar a obedecer as coisas que Deus fala, eu imagino. Quantas vezes eu já entrei em crise? Eu falava: Deus, como é que eu vou fazer isso? Como eu vou ser assim? A gente fala assim: eu oro, eu jejuo, mas o fator não é o quanto você jejua, o quanto você ora, mas é o quanto você se relaciona com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem esse poder, te ajuda nas suas fraquezas. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É essa a necessidade. Quando o Senhor fala para Nicodemos que ele precisava não só nascer de novo, mas nascer do Espírito, porque até então tudo que Nicodemos fazia, tudo que ele aprendeu, todas as leis judaicas que ele decorou, todos os ritos que ele decorou, todas as coisas que ele aprendeu a fazer, mas aquilo que Jesus iria mostrar para ele, precisava de um novo nascimento. As coisas que Deus quer fazer na tua vida, você vai precisar nascer do quê? Do Espírito. Não tem jeito. Quanto mais você se relaciona, você vai começar a entender as coisas que Deus está pedindo. Porque, para analisar, irmãos, o que Deus está pedindo para você hoje. Esquece um pouquinho as coisas que você quer. Esquece um pouquinho as coisas que você quer, as coisas que você almeja, as coisas que você sonha. Se conecta nesse momento com as coisas que Deus está te pedindo. O que Deus está pedindo para você realmente?
que Deus quer de você realmente, porque a gente está tão conectado sempre com as coisas que está faltando, o que eu preciso, o que eu quero, meu sonho. Agora se conecte com aquilo que Deus está pedindo para você. Porque aí a gente começa a olhar para essa história, quando Noé, quando Abraão, quando Oséias, quando Isaac, esses homens começaram a se conectar com aquilo que Deus estava falando, eles passaram a entender o que eles precisavam fazer. De repente, Isaac olha para si mesmo e fala: eu não vou descer. Mas Isaac, o pessoal está descendo, a gente tem animais, a gente vai perder tudo que a gente tem. Nessa terra há fome, mas o Senhor mandou a gente permanecer nessa terra. Vou permanecer nessa terra. Vou continuar nessa terra. E a Bíblia fala que a permanência de Isaac naquela terra, Deus o abençoou. A primeira colheita de Isaac, Isaac colheu 100 vezes mais. 100 vezes mais. Pelo simples fato de conseguir seguir aquilo que Deus está falando. Então, o primeiro fator importante, nascer de novo, é importante? Sim, é fruto daquilo que você crê. Nascer do Espírito é fruto do seu relacionamento. A primeira coisa importante do nascer do Espírito é que você começa a entender aquilo que Deus quer. A sua vida começa a ir para esse sentido. Você começa a se conectar com as coisas que Deus fala. Segunda coisa importante. Por que eu tenho que nascer do Espírito, pastor? Lucas capítulo 6. Outra questão importante. Para você conseguir se relacionar com pessoas, você só vai conseguir se relacionar com pessoas se você nascer do quê? Do Espírito. Vamos ser sinceros, o quanto tem sido difícil se relacionar com quem? Está difícil. O quanto é difícil hoje se relacionar com pessoas. Até mesmo dentro da igreja. Quantos familiares hoje não conseguem se relacionar? O quanto a gente tem dificuldade para se relacionar com pessoas. Aí esse texto, olha o que esse texto fala, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 27, diz assim, ó: digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos, fazei o bem aos que vos, bendizei aos que vos, orai pelos que vos, e ao que bater numa face, ofereça também o que, igreja? Ao que tirar a tua capa, deixa também levar o que, igreja? Deixa levar a túnica. Dá a todos o que pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens façam, fazei-o vós o quê? Também. Você está percebendo que o que Jesus está pedindo parece uma coisa difícil. Mas isso são as regras de relacionamento. A primeira coisa que Jesus aborda aqui é amar os vossos inimigos. Amar os vossos inimigos. Pastor, como assim amar? Amar quem não gosta de mim. Amar quem mal fala comigo. Pastor, como é que eu vou conseguir fazer isso? Amar quem nunca estendeu a mão para mim. E aí que está. Quando você nasce do Espírito, o Espírito Santo, esse relacionamento com o Espírito Santo, quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais ele te dá condição. Porque quando Jesus coloca aqui, parece ser um termo tão radical, o inimigo, amar o inimigo, Jesus está nos convidando para um amor incondicional. A gente precisa aprender a amar de maneira incondicional. Por que eu tenho que nascer do Espírito? Porque nascendo do Espírito é a única forma que você vai conseguir amar de maneira o quê? Incondicional. Porque até, no entanto, o amor que a gente apresenta muitas vezes é dentro de uma condição. Se ele fizer,
se ela fizesse, se ela for assim para mim, se ele me tratar assim, se ela cumprir isso aqui, se ele fizer isso, e de repente Jesus fala assim, olha, é impossível, porque o Evangelho nos manda a gente amar quem nos odeia. O Evangelho manda a gente amar de forma incondicional. É a regra de convivência. Segunda coisa que ele fala, fazei o bem. Ele fala de benignidade, ser uma pessoa benigna. E não é fácil fazer o bem nos dias de hoje. Seja sincero. Não é fácil fazer o bem. Ainda mais quando a gente não está colhendo o que, igreja? Bem, se a gente deixar, o mal da outra pessoa acaba nos contaminando e a gente começa a pagar mal com o quê? Mal com mal. A gente começa a tratar a outra pessoa cada vez pior. Começa o concurso dentro da própria casa de quem trata o outro pior. Ele me despreza, eu também desprezo o quê? Ele não faz nada, pastor, do que eu peço, eu também não faço nada do que ele pede para mim. A gente começa assim. E Jesus começa a nos ensinar isso. Como você quer que os homens te tratem? Como? Como é que você quer ser tratado? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, dá uma provocada no irmão, pergunta assim, como você quer ser tratado? Hã? Todo mundo espera ser tratado o quê, irmãos? Bem. Nós esperamos isso. Nós esperamos um bom tratamento dentro de casa. Pastor, eu trato todo mundo bem no meu trabalho. Eu trato todo mundo bem na rua. Aonde eu estou, eu procuro tratar bem todo mundo. Só que nem sempre a gente vai colher o fruto disso, no exato momento. E é isso que muitas vezes nos deforma. E de repente Deus está dizendo assim, olha, faz o bem. Faz o bem. Ele está dizendo assim, ó, bem dizer, falar bem. Você consegue falar bem das pessoas? Dá uma provocada, irmão. Perguntei para ele, irmão, você fala bem das pessoas? Hã? Você vive sempre falando mal. Porque assim, irmãos, a gente está crescendo um tempo aonde as pessoas, você pode ver, hoje nós vivemos hoje na internet. E o quanto hoje a internet deu voz para todo mundo. E as pessoas acham no direito de querer falar mal de tudo, de que não gosta disso, que não gosta daquilo, de se intrometer em tudo, de falar em tudo, de deixar opinião em tudo. Aí se você analisar, você pega os comentários, quantas pessoas falam bem? Quantas pessoas falam bem? Você vai ver que o número do comentário é pouco. Ah, mas por que esse fulano agiu assim? Por que isso? E a pessoa começa a falar mal, e daqui a pouco já emenda um palavrão, já emenda isso, emenda aquilo outro. Então, veja sobre o que Jesus, nessa perspectiva, está nos falando. Por que hoje é difícil falar bem? Será que nós ainda não nascemos do Espírito? Porque quando a gente nasce do Espírito, uma das coisas mais importantes que a gente vai querer fazer é falar bem. Se não tiver nada para falar daquela pessoa, porque pode encontrar gente que a gente não tem nada para, então eu não falo nada. Ah, pastor, mas eu não vou falar nada, mesmo ele sendo assim, mesmo ela sendo assim, mesmo ele sendo dessa forma, eu não vou falar. E aí ele fala assim, ó, orai, ora. Essa palavra, esse ora para essa pessoa, diz como se dissesse, age de forma espiritual. Age de forma espiritual. Vamos imaginar aqui, irmãos, vamos imaginar se toda situação que chega até nós, ou que acontece dentro da nossa casa, nós começássemos, ao invés de agir truculosamente ou bruscamente contra alguém, nós começássemos a orar sobre isso. A gente começasse a colocar a oração como prioridade. A oração como a coisa principal. Peraí, antes de eu agir assim, antes de eu não compreender a minha esposa, antes de eu atacar ela, antes de eu dizer isso para o meu pai, para minha mãe, primeiro eu vou o quê, irmãos? Orar. Aí ele fala, se oferecer a outra face. Esse oferecer a outra face é uma das coisas mais difíceis na vida cristã. É uma das coisas mais difíceis. Não expressar reação. Não ter uma reação agressiva. Porque me bateram, eu tenho o direito também do que, igreja? De bater.
Mas ele bateu, pastor, ele ofendeu, ele fez. E de repente a Bíblia está dizendo assim: olha, você vai oferecer a outra face. Esse termo de linguagem não é expressando que alguém bate aqui, eu ofereço, bate aqui também, e está tudo resolvido, mas é o termo de comportamento, de não agredir. Eu tenho tudo para agredir porque ele me agrediu. Eu tenho o direito. Eu falei aqui algumas semanas atrás, na reunião de líderes, e eu estava falando para eles aqui, eu falei o seguinte, falei, gente, se a gente quer ser bons líderes, a gente tem que perder o direito. Como assim perder o direito? Porque há momentos que um liderado, ele vai te ofender. Ele vai, às vezes, falar coisas que você não gosta. E aí a gente acha no direito, a gente se acha no direito. Eu tenho o direito de falar, tenho o direito de dizer. E aí, eu falei para ele, se a gente quiser ser um bom líder, a gente tem que perder esse direito. E até o direito de ficar ofendido com aquilo que aquela pessoa falou. Ah, mas isso me ofendeu. E agora, se eu deixar com que isso entre no meu coração, daqui em diante a gente começa a perseguir a pessoa. Porque nós temos direito. Eu tenho direito. Pastor, eu tenho direito de ficar assim com ela. Eu tenho direito de ficar assim com ele. E de repente o texto está dizendo assim: ofereça outra face. E aí Jesus termina dizendo assim, ele termina dizendo, olha, se alguém tomar alguma coisa que é sua, deixa levar. Como se ele dissesse, toma prejuízo. Toma prejuízo. Porque nós vivemos numa cultura de sempre pensar em levar o quê? Vantagem. E às vezes se relacionar, a gente vai tomar o quê? Por isso que muitas vezes a pessoa não quer se relacionar mais. Por que eu não vou me relacionar mais? Porque relacionar é tomar o quê? Prejuízo. Eu não vou mais me relacionar. Eu não quero mais saber de pessoas na minha casa. Eu não quero mais isso, eu não quero mais. Por que você não quer? Por que você não quer? Você está vendo que algumas coisas torna-se difícil de se fazer se a gente não nascer do que, irmãos? Do Espírito. Fica difícil. Porque na nossa cultura, tomar prejuízo é ser bobo. É ser bobo. Desculpa até o termo. É como é colocado. Parece que a gente é otário. Mas é assim que é visto. De repente a Bíblia fala assim: olha, se levou o que é seu, deixa. Você tomou o prejuízo? Tomei prejuízo. Mas não tem problema. Porque eu sei que eu sirvo um Deus que pode me dar muito mais. Amém, igreja? Eu sirvo um Deus que pode me dar muito mais. Então não vou fazer questão por causa disso. Não vou brigar por causa disso, irmãos. Eu conheço famílias que estão rachadas por causa disso. Não, pastor, porque ele ficou com a maior parte. Não, pastor, porque minha mãe dividiu assim, mas na hora ele ficou com a parte assim. Parece que ninguém pode tomar prejuízo. E nascer do Espírito, há momentos que a gente vai tomar prejuízo nos relacionando. Por isso que eu quero que você entenda isso aqui hoje. Quando Jesus olha para Nicodemos, fala para ele: Nicodemos, tudo que você aprendeu é bom? Sim. Todas as leis que você aprendeu é ótimo? Sim. Só que você precisa subir mais um nível. O que Deus está nos levando hoje aqui como igreja é subir mais um nível. Há um nível de maturidade que nós precisamos crescer. Não é só apenas ter nascido de novo, não é só apenas ter o dom de falar em línguas, mas é nascer realmente do que, igreja? Do Espírito. E aí, eu termino essa mensagem com o terceiro e último ponto. Por que nós temos que nascer do Espírito? Porque nascer do Espírito é a única forma que vai nos ajudar a ser gestor daquilo que nós estamos sentindo, sentimento. Porque para analisar, irmãos, uma das coisas que pode nos parar na nossa jornada é aquilo que nós estamos sentindo. Sentimentos. E a única forma que a gente consegue ser gestor daquilo que a gente está sentindo, da gente avaliar as nossas próprias emoções, de agir com inteligência, de agir com sabedoria, de ter discernimento do que nós estamos sentindo realmente, é se nascermos
do Espírito. Por que que hoje as pessoas estão tão ressentidas? Qualquer coisinha é motivo para ficar o quê, irmãos? Ressentido. Qualquer coisinha. Eu não vou mais. Eu não piso mais lá. Eu não vou mais na casa dela. Como? Por que que nós estamos ficando tão ressentidos com qualquer coisa, com qualquer situação? Quem veio no culto na quarta-feira, depois você pode ouvir essa mensagem. Na quarta-feira eu falei, o evangelho não é pode ou não pode. Porque a gente cria essa cultura de ficar pode, não pode, pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo. O evangelho não se trata disso. O evangelho se trata assim, por que que eu estou querendo isso? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Por que que eu estou querendo isso se eu nasci de novo? Por quê? Por que que eu estou desejando isso no meu coração? Por que que está vindo na minha cabeça? Por que que eu estou querendo isso se eu nasci o quê? De novo. Por que que eu estou ficando ressentido com isso? Por que que eu estou deixando essa raiva dominar meu coração? Pastor, mas eu fui rejeitada. Me rejeitaram. Então, por que que eu estou nessa situação? Por causa disso. E a gente para analisar o que a gente está sentindo. Por que que eu estou com tanto ódio? Por que que eu estou com ódio? Não deveria estar com esse ódio no meu coração, mas por que que eu estou com esse ódio no meu? Lembra a história de Caim e Abel? O que que leva um irmão a matar o outro irmão? O que leva? O irmão destruiu o outro com inveja. A inveja leva o outro a destruir o próprio irmão. Então são coisas que, quando nós começamos a nos relacionar com o Espírito Santo, ele nos ajuda a libertar disso. Ele nos ajuda a ter força para cumprir isso. Por que eu não estou conseguindo? Porque eu falei aqui essa semana, falei, irmãos, você acha que todos nós aqui não temos desejos ruins? A gente tem desejo o quê? Ruins. Agora, a diferença de cumprir um desejo ruim ou não vai depender muito disso aqui, do relacionamento. Vai depender do relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, mais eu cresço. E aí eu consigo entender as coisas que Deus está pedindo para mim. Porque antes de Deus fazer qualquer coisa na sua vida, primeiro você vai precisar executar aquilo que Ele está falando. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Você precisa entender isso aqui. Quando você passa a nascer do Espírito, esse relacionamento que é construído diariamente, constantemente, cada vez eu vou me relacionando, aquilo que Deus fala, a gente consegue fazer. A gente consegue alinhar o nosso coração, porque às vezes nosso coração pode estar desalinhado, sim. Aí eu vou lá e alinho o quê? O meu coração com aquilo que Deus está o quê? Falando. Você acha que Abraão não ficou confuso? Você acha que Noé não ficou confuso? Você acha que Isaac não ficou confuso as coisas que Deus pediu? Você acha que Oséias não tomou um susto quando Deus falou para ele, casa-se com uma mulher prostituta? Mas todos esses homens precisaram alinhar o coração. E é o que Deus está pedindo para nós aqui hoje, como igreja. Se relacione cada vez mais com o Espírito. Você precisa nascer do quê? Do Espírito. Senão você não vai conseguir. Não acha que só se batizar nas águas já está tudo resolvido. O batismo é para aqueles que crê. Nascer do Espírito é para aqueles que querem se relacionar. E aí quando você passa a se relacionar, você começa a ter governo disso aqui, das suas emoções. Você começa a entender. Você começa a orar sobre isso, a entender realmente o que está acontecendo com você. Peraí, eu estou sentindo isso, é verdade. Eu não senti esse sentimento. Eu não senti isso no meu coração. Eu não agia assim com a minha esposa, eu não agia assim com o meu marido, eu não tratava assim. Você começa a aprender a conviver com pessoas. Se a tua dificuldade hoje está em conviver com pessoas, pastor, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito fechado, sou introvertido, a minha esposa até fala que eu sou antissocial.
Eu sou antissocial com as pessoas, minha esposa fala isso, né? Eu não gosto de receber ninguém em casa, não gosto de ninguém na minha casa, eu me tornei antissocial. Então começa a se relacionar, começa a nascer do Espírito. Amém, igreja? Não tem como, é impossível. E o que mais implica no final foi o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino do quê? Céus. Isso implica com a nossa salvação. Então a nossa jornada daqui para frente, como igreja, a igreja do Céu Azul hoje, ela vai passar por qual processo? De crescer. E crescer no Espírito. Amém, igreja? É o que nós vamos precisar viver daqui para frente. Porque se a gente quer obedecer à voz do Senhor, se a gente quer se relacionar com pessoas, se a gente quer aprender a lutar contra aquilo que nós estamos sentindo, nós vamos precisar muito. E quanto mais cedo a gente entende isso, mais pronto a gente está para viver o propósito de Deus na nossa vida. Amém, igreja? Coloca isso no seu coração hoje. Eu quero e eu vou fazer de tudo para nascer do quê? Do Espírito. Porque aquele que é nascido da carne é o quê? É carne. Vai continuar sempre obedecendo às obras da carne. É por isso que a gente fala assim, não, mas não vai na igreja? Ele não vai na igreja? Essa semana o irmão, terminei o culto, ele veio falar comigo, falou, pastor, eu estou passando por um momento tão difícil de divórcio. E aí, quando eu vou pegar o filho, essa mulher, ela me ataca. Ela me ataca, né? Ele falou assim, eu comecei a vir para a igreja, estou começando agora, na fé. E aí ela faz de tudo, pastor, chega uma hora que eu não aguento. Eu acabo xingando, acabo falando também, acabo entrando naquele embate, naquele calor do momento. E aí ela fala assim, com deboche, não vai na igreja? Você falou que está indo na igreja? Não falou que agora é de Jesus? Não falou que aceitou Jesus na sua vida? Por que fica difícil? Porque precisa nascer do que, irmãos? Do Espírito. E foi o que eu falei para ele. Eu falei, lógico que ela vai fazer de tudo para mostrar para você que você continua sendo a mesma pessoa. Ela vai fazer de tudo para te mostrar que você continua sendo a mesma pessoa. E aí que você mostra que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque você nasceu do Espírito. Não foi só das águas. Não foi só receber um dom do Espírito Santo. Mas agora eu realmente nasci do Espírito. Então não caio mais nessa pilha. Não caio mais nesse ataque. Não caio mais nesse engano. Porque o Espírito Santo, ele vai sempre nos ajudar. É o que a Bíblia diz. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda no quê? Ele nos ajuda. Então pode ficar tranquila, minha irmã. Se você começar a partir de agora, tomar essa decisão, nascer do Espírito, Deus vai te ajudar nas suas fraquezas. Amém, igreja? Pode aplaudir a Jesus bem forte. Ele vai te ajudar a você nascer. Ele vai te ajudar. Pastor, mas eu sou fraco nessa área. Se relacione mais. Eu sou muito fraca nessa área. Se relacione mais. Esse é o novo passo da sua vida cristã. Amém, irmãos? Pastor, eu já sou batizado nas águas. Eu recebi o dom do Espírito Santo. Então, o seu próximo passo é esse. Já deveria, alguns já entenderam isso, alguns ainda não. E se você que já entendeu isso, dê esse passo hoje. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos dar esse passo aqui hoje? Vamos pedir isso para Deus? Quero nascer. Eu quero nascer do Teu Espírito, Senhor. Ele está nos dando uma chance, Ele está nos dando uma oportunidade. Amém, igreja? É a canção que fala assim, ó. Eu quero nascer do Teu Espírito, Senhor. Eu quero matar a minha carne. Amém, igreja? Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Aproveita essa chance. Uma chance igual a essa, talvez